Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre Matplotlib, a biblioteca do Python para gráficos, e dessa vez vamos falar do gráfico de colunas 100% empilhadas. Com o Visual Studio Code aberto, vamos abrir mais uma janela de scripts. Dessa vez, nós vamos criar um arquivo chamado aula 37, biblioteca Matplotlib, colunas empilhadas. E aqui nós vamos ver dois tipos de gráfico. O gráfico de 100% empilhada e o gráfico apenas de colunas empilhadas. Faltou a extensão, então vamos aproveitar e dar um rename aqui para .py. Para fazer a criação desses gráficos, nós vamos primeiro colocar uma observação no início, que essa é uma aula sobre a biblioteca Matplotlib, e que nós vamos falar sobre os gráficos de coluna empilhadas ou 100% empilhadas. São dois tipos diferentes de gráficos que vamos abordar nessa aula. Nós vamos começar fazendo a importação da nossa biblioteca Matplotlib. Então, import matplotlib.pyplot, que vai ser a nossa biblioteca para a criação dos gráficos, como PLT. Vamos aproveitar e vamos importar também a biblioteca NumPy, que você já viu na aula anterior, que podemos usar para criar dados ou séries para os nossos gráficos. Nós vamos começar no gráfico 1 definindo os seus dados. Uma variável chamada x, ela vai ser uma lista de algumas cidades que vamos plotar no gráfico. Então, eu vou chamar aqui de cidade A, depois cidade B e por fim cidade C. Essa lista de cidades, ela vai ser plotada com a produção de 3 minérios diferentes. Então, nós vamos dizer aqui que a produção do alumínio vai ser dada pela função np.array. Vamos criar um array de dados usando a biblioteca NumPy. 5, 10 e 7 são 3 valores para ele. Depois, ferro, que é a minha segunda variável. Vamos usar também o np.array para gerar aqui uma lista de 10, 15 e 9. Depois plástico igual np.array e vamos colocar aqui 8,12,10. Digamos que esse gráfico vai ser, como nós colocamos o plástico aqui também, vamos dizer que vai ser sobre reciclagem. Como criar o gráfico? Nós vamos utilizar o comando padrão para a criação de gráfico, plt.bar. O estilo é realmente o mesmo que nós já usamos anteriormente. Então vamos lá, x, vírgula, alumínio, vai ser a nossa primeira série, vírgula. Color, vou colocar aqui prata, que é silver, e na sequência o label vai ser igual a alumínio. Se nós olharmos para o nosso gráfico, poderia plotá-lo usando o comando plot.show e assim você já estaria vendo o resultado com apenas uma barra. Você está vendo ela, a barra prateada. No gráfico anterior de barras, você lembra que nós usamos uma coluna ou um parâmetro chamado de width, a qual nós dividimos a espessura dessa coluna e depois distribuímos o índice negativo, o índice positivo e o índice no posicionamento, dividindo as 3 colunas no gráfico. Agora, observe o que nós vamos fazer. plt.bar, você vai colocar na mesma linha, no mesmo eixo X, o ferro, vírgula. Eu vou colocar aqui, olha só, o parâmetro bottom, igual alumínio, que é o nosso parâmetro, o nosso segundo elemento. Como você está vendo aqui, eu vou plotar ferro, bottom. Se eu não me engano, meu inglês é muito ruim, deixe-me ver. Bottom acho que é acima ou abaixo, não sei. Meu inglês, como é muito ruim, eu vou usar o DeepL para facilitar. Vou escrever bottom, vou pedir para que ele faça a tradução, ó, fundo. Então, é a parte de baixo. Então, o fundo vai ser o alumínio, que nós já temos. Color, vou colocar o gray, que é cinza. E, por fim, vou colocar o label como ferro. Nós vamos ver o desenho desse gráfico ao executar novamente. E você vai perceber que nós temos abaixo do alumínio o nosso item que acabamos de criar, que é o ferro.
Ele vai empilhando as suas barras, porque nós estamos passando o mesmo eixo X para ele. Não estamos fazendo aquela divisão com o init. E como nós temos ainda uma terceira opção, ó, plt.bar, X vai ser no mesmo eixo. Nós vamos colocar agora o plástico e pedir para que ele coloque aqui, como parâmetro bottom, o alumínio mais o ferro, sobrepondo esses dois, ficando abaixo dos dois. Color, nós vamos colocar aqui um verde. O label vai ser igual a plástico. Se nós executarmos esse nosso código, você vai perceber que agora teremos 3 partes. As colunas, elas estão sendo empilhadas. Esse gráfico é muito bom para ver a proporção de valores. Então, a cidade A, você está vendo que o volume reciclado dos 3 produtos é menor do que o da cidade C e muito menor do que o da cidade B. Como nós já criamos o nosso gráfico, podemos agora fazer então a sua customização, que é alterar alguns parâmetros desse gráfico que você já viu em aulas anteriores. Nós vamos alterar o label do eixo X, passando como argumento aqui a palavra cidades. É o nosso eixo X. Y label, que é o nosso eixo, o rótulo do nosso eixo Y vertical, quantidade de lixo reciclado. Vamos dizer que isso está sendo dado em toneladas. Depois, vou colocar um title ou um título no nosso gráfico, que vai ser reciclagem de lixo, distribuição de materiais. Por fim, plt.legend, que é a legenda, o title ou o título dela vai ser igual a tipos, no plural, de materiais, tipos de materiais. E o comando pltshow faz justamente a exibição desses dados. Se nós executarmos o nosso código com todos os parâmetros que colocamos, você vai ver que agora nós temos uma legenda, nós temos um título para o gráfico, na verdade um rótulo para o eixo Y e um rótulo para o eixo X. Nossas informações foram plotadas e, como você pode perceber, o nosso gráfico ficou pronto muito rapidamente. Com isso, nós temos o nosso primeiro gráfico. Agora nós vamos falar sobre o gráfico 2. Nós vamos utilizar ainda os elementos para que eles também possam ser utilizados aqui. Vamos começar então aqui o nosso segundo gráfico, primeiro gerando os nossos dados. Esse gráfico 2, ele já vai ser um gráfico 100% de colunas empilhadas. Dessa vez você vai ver uma pequena mudança na estrutura. X igual. Vamos gerar então aqui as nossas cidades. Aliás, como nós já geramos o X com os nossos endereços, eu não preciso recriá-los. Nós vamos aproveitar esse item de lá. Nós já temos também os nossos 3 elementos, alumínio, ferro e plástico. A primeira coisa que nós precisamos fazer é normalizar os dados para atingir os 100% dos valores. Então, vamos normalizar os dados. Para fazer isso, eu vou criar uma variável total que vai ser o alumínio mais o ferro mais o plástico. Nós vamos ter então uma variável com a somatória dos 3. Se nós dermos um print nessa nossa variável total, você vai visualizar aqui na parte da sua janela do terminal o resultado. Nós vamos ter então aqui a somatória dos 3 valores nas suas respectivas posições. Como nós já temos a tonelada total, eu posso usar essa tonelada para poder fazer as operações de proporção. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui alumínio, underline, porcentagem. Não posso usar o símbolo de porcentagem na variável, então nós vamos colocar aqui %, né, que é abreviado, é igual a alumínio dividido pelo total. Nós estamos vendo a proporção do alumínio em relação ao total do próprio alumínio. Depois, nós vamos visualizar aqui o ferro. Vamos gerar uma variável chamada % também, onde nós vamos pegar o ferro e dividir por total. Nós vamos pegar o plástico e vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar uma variável chamada porcentagem, porc, igual plástico dividido por total. Se pedirmos para dar um print e visualizarmos apenas uma dessas variáveis de porcentagem, ao executar o nosso código, você vai ver o nosso gráfico anterior e na parte de baixo nós vamos ver as proporções calculadas. Cada item está relacionado a uma proporção.
Então, para cada item foi feito esse cálculo da divisão do total. Agora, nós vamos fazer a criação do nosso gráfico. Então, criar o gráfico. plt.bar, como nós vamos criar um gráfico de barras, ou gráfico de colunas, perdão. X vai ser o nosso eixo. Nós vamos usar agora, dessa vez, a porcentagem do alumínio, vírgula. Vamos passar como referência a cor prata ou silver. E o label vai ser igual a alumínio. Para que você possa ver a criação desse gráfico parte a parte, vamos já utilizar o comando plot.show ou plt.show. Executando, você vai perceber que no segundo gráfico nós vamos ter o percentual calculado. Só que note que o nosso eixo Y ele só chega até um pouco mais de 25%. Essa nomenclatura 0.05 equivale a 5%, 0.10 equivale a 10% e assim por diante. Então nós já plotamos o nosso primeiro elemento, que é o alumínio. plt.bar, no eixo X, nós vamos utilizar também agora o ferro percentual, vírgula. Lembra do atributo bottom, pois nós vamos dizer que ele vai ser definido abaixo da porcentagem do alumínio. Color, nós vamos passar aqui que vai ser gray, cinza. E nós vamos colocar aqui o label para ele, que vai ser ferro. Se pedirmos para executar o código, você vai perceber que o nosso gráfico vai ser gerado. Alumínio na parte de baixo, na parte de cima nós temos o gray, que é o ferro. Note que a proporção dos valores ele foi somado com o percentual, então aqui está mais ou menos em 65% a soma dos dois. Este é quase 70% e assim por diante. Para concluir, nós vamos gerar a terceira barra, então a terceira coluna. No eixo X, nós vamos plotar a porcentagem do plástico e no parâmetro bottom nós vamos pedir para que ele gere no alumínio, porcentagem, mais o ferro, porcentagem, somando as duas percentuais anteriores. Color igual a green, que é o parâmetro da cor, vírgula, label igual a plástico. Perfeito. Com os nossos três itens plotados um sobre o outro, nós vamos executar agora o nosso código e você vai perceber que nós temos aqui o gráfico, todas as colunas chegando a 100%. É por isso que ele se chama um gráfico de 100% colunas empilhadas. Proporcionalmente agora nós conseguimos ver de 0 a 100% qual é a somatória da produção dos três, de reciclados. E agora vem a parte da customização. Então nós vamos agora customizar os nossos gráficos. Fazendo essa customização, vamos fazer aí os mesmos itens que usamos anteriormente. plt.xlabel, vamos colocar um rótulo no eixo X chamando de cidades. plt.ylabel, que vai ser o rótulo para o eixo Y, vai ser a proporção de lixo reciclado. Vamos colocar aqui entre parênteses porcentagem. plt.title, nós vamos fazer então agora aqui o título do nosso gráfico, reciclagem de lixo. E vamos passar distribuição de materiais 100% empilhados. plt.legend, que é a nossa legenda, ela vai ter um title. Vamos passar o parâmetro title, que vai ser igual tipos de materiais. Faça uma pequena pausa nesse vídeo para que você possa copiar esses itens. Na sequência, você pode executar e você vai ver o resultado final. O nosso primeiro gráfico e o nosso segundo gráfico agora com uma legenda ocupando os nossos valores. Neste caso, a nossa legenda não ajudaria muito, pois nós temos uma sobreposição de uma das colunas. Você pode optar então por deixar o seu gráfico sem uma legenda. Se nós comentarmos essa linha e executarmos novamente, você vai perceber que nós vamos ter o nosso gráfico sem a legenda gerada. Todos os outros itens, todos os outros valores que adicionamos ao nosso gráfico foram completamente plotados no nosso elemento visual. Só tem um detalhe. Como nós falamos de um gráfico 100% empilhados, você reparou que nós não temos aqui no eixo do gráfico 100% empilhado uma porcentagem? Nós poderíamos fazer uma conversão e aí sim empilhar esses valores dentro do nosso... mudar para percentual. Nós vamos então utilizar um outro recurso. Nós vamos chamar aqui
Vamos colocar primeiro um comentário. Alterar o eixo Y para porcentagem. Nós vamos usar um import diferente. Da biblioteca matplotlib, .ticker, nós vamos importar func formatter, que é uma função de formatação. Então, de novo, import, ou melhor, faltou aqui o comando from. Então, from matplotlib.ticker, importe apenas a função formatter, né? Func formatter. Você viu nas nossas aulas anteriores, quando falamos das bibliotecas, logo no comecinho das bibliotecas do Python, que é possível fazer a importação de apenas uma única função, uma única classe dentro dessa nossa biblioteca de funções. Muito bem, agora nós vamos fazer a formatação dos nossos valores. Como nós temos o gráfico já pronto na parte superior, o que nós vamos fazer? Você vai pegar esse gráfico, nós vamos copiar todas as informações dele para baixo, e nós vamos colocar agora aqui, vamos deixar os mesmos valores, gráfico 3, 100% empilhado, formatado. Agora, nós vamos incluir na parte de baixo da tela um outro item. Nós vamos fazer a nossa formatação. Então aqui, formatação do eixo Y. Def, nós vamos criar aqui uma função chamada percent. X vai ser para o nosso eixo X, posição. Eixo X não, nós vamos passar aqui valores. Return, nós vamos passar aqui como parâmetro, né, um valor X, e a posição em que ele vai aparecer no nosso gráfico. Então, return, nós vamos usar aqui F, aspas simples, e vamos passar como formatação a nossa string de substituição. 100, que vai ser a multiplicação pelo valor de X, com o formato .0f. E aí vamos incluir o símbolo de porcentagem. Esse formato vai substituir o valor, formatando-o para percentual. Usando a biblioteca plt.gsa, nós vamos fazer então aqui no eixo Y, ou seja, no eixo Y, set major formatter. E aí nós vamos usar a biblioteca func formatter e chamar a nossa função percent. Para cada valor que ele for chamar do eixo Y, ele vai passar a função, né, vai chamar a biblioteca func formatter com o parâmetro da nossa função percent, formatando cada uma delas. Agora, vamos executar o nosso código. Você vai perceber que ele vai gerar o primeiro gráfico, o segundo gráfico com o eixo normal e o terceiro gráfico agora substituindo os valores de 0 a 100%. Na hora de plotar, para cada valor que ele foi plotar, ele foi passando para a função que foi formatando, chamando a nossa string, o nosso valor, e formatando-o com porcentagem. Não é muito simples entender esse código, mas você pode pesquisar a biblioteca do matplotlib e verificar o método GCA e quais outras funções que você tem que podem ser utilizadas na formatação do seu gráfico do Python. Pressione Ctrl S para salvar o seu script e terminamos mais uma aula sobre a biblioteca matplotlib. Como você percebeu, a biblioteca matplotlib do Python é incrível e ela permite, através de customizações simples, que você gere gráficos bem simples em relação aí aos seus dados. Em breve, quero ver se eu gravo um curso para o LinkedIn Learning ou um curso para a minha plataforma dos recursos do Python sendo aplicados diretamente no Excel. Afinal, o Excel agora mudou o seu editor de Python e ele está muito poderoso. E a biblioteca NumPy e a biblioteca também matplotlib já fazem parte deles. Espero que tenham gostado dessa aula. Até o nosso próximo encontro.